irmão Johnny vem aqui à frente e falou assim: ah, Deus, acho que é uma aprovação, nervoso, né? É uma notícia que eu vou te dar, irmão Johnny. Isso não acaba não, viu? Isso não acaba não, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós estamos no altar de Deus, nós temos que estar na dependência do Senhor. Porque a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Nós nunca somos autossuficientes para fazer as coisas para Deus de maneira perfeita, de maneira que a gente não erre. Porque o ser humano está sempre passivo de erro, né? E nós nunca precisamos esperar que vamos ser perfeitos algum dia aqui no altar, porque não vamos ser. Nós estamos aqui para falar de Deus perfeito, mas nós nunca seremos perfeitos aqui a ponto de não cometer nenhum erro, né? Mas o que Deus realmente ama é o coração disposto para dizer sim a Ele. E eu quero compartilhar a palavra de Deus que Deus propôs no meu coração com vocês, né? O texto está em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, se alguém se purificar nesse zelo, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Nós já oramos, cremos que Deus já está ouvindo essa oração e Deus está no controle, na direção dessa palavra. Eu quero compartilhar um tema com vocês que é vasos a serviço do reino, ou vasos para servir o reino. O pastor Edgar, esse ano, ele colocou como tema servir, né, pastor? Esse ano a Igreja de Cristo, aqui do Formoso, tem o tema de servir. E a gente sabe bem o que é servir, mas se a gente vai com o pé da língua, com o pé da letra, e olhando para o significado literal dessa palavra servir, nós encontramos algo mais profundo. E quando você procura o significado de servir, diz que é trabalhar a favor de alguém, ou de uma instituição, ou de uma ideia. Encarregar-se do funcionamento ou da atividade de algo. Ou seja, o pastor colocou um tema aqui nessa igreja esse ano e nos desafiou, porque isso para mim é um desafio, para você também, para todos nós, eu creio, é um desafio de nós nos expormos a trabalhar por essa instituição, ou seja, por essa igreja, por esse corpo do qual eu sou um membro. Esse é o desafio. Nós trabalhamos a favor dessa igreja, nós trabalhamos a favor de um propósito, de se encarregar do funcionamento das atividades ou de qualquer coisa que for feita aqui. Ou seja, tudo que for realizado aqui, nós temos a responsabilidade de contribuir para que essa igreja funcione, para que essa igreja cresça, para que essa igreja seja edificada. Então, o desafio para nós aqui, como igreja esse ano, é nós nos dispormos a trabalhar em prol desse reino, em prol dessa igreja. E o tema do qual eu quero compartilhar hoje é vasos a serviço do reino.
corajoso e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Essas são as qualidades que nós precisamos ter como vasos de honra. Precisamos de carregar conosco uma boa conduta, um bom caráter. Nós precisamos de ser íntegros, de ser justos, de ser reto, de ter virtudes e qualidades sobre a nossa vida, sermos corajosos e também diante da sociedade nós gozarmos de um bom conceito, onde as pessoas possam olhar para nós e ver você andando na rua, ou no supermercado, ou passeando, fazendo uma compra numa loja, seja onde for que você estiver, olhem para você, olhem para mim e diga: aquele homem, aquela mulher é uma mulher de bom caráter, é uma mulher íntegra, é um homem íntegro. Eu posso confiar nele, eu posso confiar nela, eu coloco a mão nela, qualquer coisa, porque eu acredito nela, eu acredito na sinceridade, eu acredito no bom caráter, na boa conduta que essa pessoa tem. Então essas são as qualidades de uma pessoa que se propõe a ter na sua vida honra, ser um vaso de honra. São as qualidades que nós carregamos conosco, como esse vaso que se dispõe a servir no reino de Deus. E um vaso a serviço do reino, ele precisa ser esse vaso que faz jus ao seu possuidor. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos ver que existem vasos, né, que ele honra o seu Senhor. Ele fala assim, olha, aqui na palavra de Deus, no mesmo texto, ele diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Então o servo do Senhor, ele carrega com ele essas habilidades, essa capacidade de fazer com que outros possam ser alcançados pelas qualidades que ele possui. Então nós precisamos de fazer jus também a esse possuidor que é o Senhor da nossa vida. E todo vaso, ele tem um idealizador. Ou seja, Deus idealizou você. Deus tem um objetivo com a sua vida e com a minha vida. Deus não nos criou por acaso ou por acaso. Quando Deus nos fez, Ele tem um projeto de vida para nós. E quando nós, como se diz, fazemos escolhas que damos com a cara na parede, nós não podemos culpar Deus. Temos que culpar as nossas escolhas, as nossas decisões. Quando o irmão Eliseu estava aqui à frente fazendo a abertura do culto, ele leu o texto de Jonas. Você lembra que ele leu o texto de Jonas? E falou que a malícia daquele povo tinha subido até Deus. E Deus falou com Jonas para ir até lá. Mas Jonas decidiu pegar o navio para Tarsis. Ou seja, foi uma decisão dele. Deus tinha um objetivo com Jonas, mas ele tomou a decisão de ir para outro caminho, ir para outro lugar. Parou na barriga do peixe, por quê? Porque ele fez a escolha de não obedecer a Deus. Então nós temos que fazer as escolhas do qual aquele que nos criou tem um objetivo para cada um de nós. Os vasos de barro sempre tiveram, dentro da arqueologia, a gente que, assim, eu não fiz arqueologia, mas quando a gente estuda a história, a gente vai ver que os vasos, dentro da arqueologia, do estudo das civilizações antigas, tem um valor muito grande. Quando os arqueólogos cavam, aqueles buracos, encontram cacos de vaso, ou às vezes encontram vasos inteiros. Eu não sei
sei se alguém lembra de uma reportagem, acho que não, já faz um bom tempo. Em 2001 foi encontrado numa região de Manaus, né, perto de uma parte de Manaus mais nova, chamada até Nova Cidade, e ali foi encontrado um cemitério. Foi encontrado um cemitério ali de várias urnas que foram enterradas ali, né, de civilizações muito antigas, de civilizações que viveram há centenas de anos, ou até milhares de anos. Então essas urnas foram tiradas dali e estão sendo estudadas, e até mesmo muitas pessoas aproveitaram disso, entrando ali, pegando pedaços desses vasos inteiros ou ossos, e muitos levaram até para fora do país para serem vendidos. Por quê? Porque esses vasos, eles trazem uma identidade com eles. Eles têm marcas. Então, dentro da arqueologia, sempre foram usados para identificar civilizações muito antigas. E estudando esses vasos, se podem ter certeza ou podem até ter a direção de quanto tempo, de quantos anos viveram aquela civilização, aquele povo antigo, e no período que elas viveram. Então, esses vasos sempre tiveram grandes utilidades também para armazenar materiais caros e preciosos, materiais que eram colocados dentro desses vasos, transportados de um lugar para outro, ou até mesmo utilizados para guardar, para armazenar dentro de casa, coisas muito úteis, coisas de uso do dia a dia. E muito mais que isso, os vasos na antiguidade, eles eram usados para guardar tesouros, dinheiro, muito dinheiro, joias preciosas. Lá junto das tumbas dos faraós eram enterrados ali vasos, né? Vasos com ungüentos, com perfumes, porque eles acreditavam que do outro lado da vida aquilo ali seria útil para eles. Eles pudessem se ungir, pudessem se banhar e se perfumar do outro lado da vida. Então, vasos sempre foram muito úteis para o uso principalmente das civilizações mais antigas, né? E existem textos da palavra de Deus que falam da soberania de Deus como o oleiro que trabalha o vaso. Nós vimos isso lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 ao 6. Deus chama o profeta, manda o profeta, desce a casa do oleiro, ele desce e diz que lá ele vê o oleiro trabalhando o vaso. E aquele vaso se lhe estragou das mãos. E diz que ele quebrou aquele tudo ali e ele começou novamente a fazer outro vaso. Deus estava mostrando para o profeta que Deus estava vendo a nação de Israel dessa maneira. Que o povo precisava ser trabalhado, precisava ser forjado. Então, ele estava ali trabalhando, né, e fazendo o vaso como ele queria. Ele disse: não sois assim também convosco, casa de Israel. Porque o Senhor tem o poder sobre a sua obra. O Senhor tem o poder de fazer o vaso como ele quer, da forma que ele quer. Então, Deus leva o profeta ali para que ele pudesse ver a situação do povo de Israel, que o povo tinha se desviado, o povo tinha desvirtuado e tinha se afastado do propósito de Deus. E Deus mostra ao profeta que Deus era soberano para continuar trabalhando com o povo do jeito que ele queria, da forma que ele queria. E nós podemos aprender que quando nós falhamos, Deus não nos descarta. Isso é bonito demais, isso é lindo demais. Que quando existem rachaduras, quando existem defeitos em nós, como vaso, o propósito de Deus não é nos quebrar e jogar fora. O propósito de Deus não é nos descartar, mas o propósito de Deus é fazer com que esse vaso possa ser moldado da sua forma. Deus
estudando sobre a questão dos vasos, né, eu vi que lá na Itália existe um monte, esse monte chama Monte Testácio. E eu não sabia até esse dia que eu fui, não estudei isso em faculdade, mas esse dia eu fui pesquisar e eu achei muito interessante. E diz, né, que naquela cidade que Roma era cercada por montes, né? E ali tem um monte que chama Monte Testácio. E esse monte ele foi construído especificamente de material de vasos que foram quebrados. Ali tudo, aquele monte é construído todo ele é feito de milhares e milhares de vasos que foram quebrados, porque não havia mais utilidade desses vasos. Esses vasos eles transportavam azeite, mas como eram vasos que não eram passados, queimados, passados pelo fogo, esse vaso ele não podia mais ser reutilizado. Então o que eles faziam? Tiravam o azeite ali perto de um porto, do qual recebiam os navios com os vasos de azeite, e ali eles quebravam os vasos, ao tirar o azeite, quebravam os vasos e foram construindo esse monte, que chama-se Monte Testácio. Na verdade, ali de início eles tinham como objetivo, não era nem construir um monte, era um aterro do qual eles utilizavam. E aquele aterro foi usado de início para contenção do lixo. E são uma dessas colinas que rodeiam a cidade de Roma. E 20 mil metros de extensão com 40 metros de altura. Foi feito com os restos de 53 bilhões de cacos de vaso, onde eram cerca de 6 bilhões de litros que foram transportados dentro daqueles vasos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Simplesmente foram transportados naqueles vasos 6 bilhões de litros de óleos e eles foram quebrados, porque não poderia ser reutilizado, porque o óleo penetrava na argila e deixava o óleo rançoso e se estragava, tornando inútil o seu uso. Quem fez essa pesquisa foi um sanitarista italiano chamado Ilan Sartori. Então eu achei muito interessante isso quando eu vi essa reportagem, eu utilizei esses dados e fiquei imaginando, e hoje eu me lembrando disso, disse, Deus não quer que sejamos vasos descartados. Deus não tem o objetivo de descartar nenhum vaso e jogar ele fora. Deus não tem esse propósito. O propósito de Deus é que quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós somos achados com rachaduras, com falhas, com defeitos, Deus olha para nós e vê em nós ainda a possibilidade de sermos o vaso de honra que Ele quer que sejamos. Porque o mesmo que tem o poder de fazer o vaso, Ele tem o poder de refazer esse vaso como Ele quer. Nós só precisamos de uma coisa, de sermos flexíveis à vontade do Senhor da nossa vida. E quando eu estava estudando, quando eu estava pesquisando sobre esses dados, eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante porque quando nós olhamos para essa pesquisa, nós olhamos para esses dados aqui nesse monte, é triste porque hoje você conhece, eu conheço muitos vasos que um dia foi vaso de honra e hoje está jogado no lixo. Isso é muito triste. Para aquele que idealizou o vaso de honra, ver o vaso quebrado e jogado no lixo. Mas esse não é o propósito de nós para nós, o propósito de Deus para cada um de nós. Nós somos voltados por Deus de dentro para fora. Deus quer que sejamos flexíveis nas suas mãos. Nós
para trabalhar com Deus. Ele sempre será o nosso amigo, oleiro. E nós, como vaso, nós somos trabalhados de dentro para fora. Porque não adianta o vaso ser bonito por fora, mas por dentro ele não tem a capacidade de armazenar as coisas nobres. Então Deus trabalha conosco de dentro para fora. O que valoriza o vaso não é somente o enfeite que ele tem por fora, mas o que valoriza o vaso está por dentro. É a transformação interior que valoriza esse vaso que é feito para outro. É a mudança interna de cada um de nós. E essa mudança ela é contínua. Essa mudança ela é sempre. É de glória em glória. Deus nunca vai deixar de trabalhar em nós até o último dia da nossa vida, ou até o dia que Jesus voltar. Deus vai continuar trabalhando em nós para forjar em nós essa capacidade de armazenar aquilo que é nobre, aquilo que é divino, aquilo que vem do alto. Essa mudança ela vem de dentro para fora. Você pode ser bonitinho por fora, mas essa beleza ela tem que começar uma beleza interior, uma beleza incorruptível, uma capacidade interior de armazenar a glória que Deus tem reservado para cada um de nós. Diante disso, para sermos vasos a serviço do reino, nós precisamos estar sempre dispostos, deixar o Senhor nos moldar de acordo com a necessidade do momento que existe de nós. Nós precisamos deixar esse Deus trabalhar em nós de acordo com a necessidade. Se um dia Deus nos levou para o Amazonas, Deus trabalhou ali em nós de acordo com a necessidade que havia ali. Deus nos trouxe de volta para Goiânia. Deus continua trabalhando de acordo com a necessidade que há aqui. Deus continua trabalhando de acordo com a necessidade daquilo que nós ainda podemos fazer para Ele. Deus coloca diante de nós possibilidades e escolhas. E o que é mais bonito nisso é que Deus não nos obriga. Até Jesus, quando chega com os seus discípulos, ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele não falou, vocês são obrigados a vir comigo. Não, ele disse, quem quiser. É uma escolha que nós fazemos. É nós que decidimos. O chamado é de Deus, mas a decisão de obedecer é minha. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, coloca algo nas minhas mãos para ser realizado, é porque Ele acredita em nós. Nós não conhecemos a capacidade e a habilidade que temos para fazer as coisas de Deus, mas Deus conhece. E quando Ele coloca algo nas nossas mãos, é porque Ele quer que isso seja aperfeiçoado, seja trabalhado. E isso só vai ser trabalhado quando nós estivermos dispostos a colocar em prática os dons e as habilidades que Deus nos deu. Então, quando Deus trabalha em nós de dentro para fora, Ele está nos dando a oportunidade de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas que estão ao nosso redor, de mudar valores, para descobrir o que realmente para mim tem valor, o que para você realmente tem valor. Essa semana já foi ontem ou foi hoje, se não me engano, e eu disse para a minha esposa, eu disse assim, bem, eu fico impressionada com a Rosângela. Rosângela é nossa filha que estava aqui, ficou aqui 2 semanas com a gente, e eu fico impressionada com a Rosângela porque ela não tem apego a nada. Ela não se apega a nada. Às vezes eu fico assim pensando, gente, mas eu fiz aquilo com a Rosângela com tanto carinho. Meu Deus, eu trabalhei para fazer uma parte de crochê, faz um mês, dentro lá com a menina
que nós tenhamos a nossa mente transformada. Rogo os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós só vamos ser transformados quando nós pensarmos de forma diferente. E tem pessoas que nós ficamos decepcionados. Hoje eu ouvi um vídeo, eu achei bem interessante, e eu pensei comigo, realmente é assim. Até foi da Joyce Meyer, eu vi essa palavra dela. E ela disse: olha, não existe uma pessoa sequer que está do seu lado, que está convivendo com você, que você conhece, que um dia não vai te decepcionar. Todas as pessoas estão passíveis de um dia decepcionar você, de entristecer você, de fazer algo com você que você não gosta, que você vai ficar triste, porque essas pessoas são passíveis de erro. E você nunca diga: eu não posso viver sem aquela pessoa, sem essa pessoa. Você pode sim, só tem um que você pode dizer de peito aberto: eu não posso viver sem você, Jesus. Eu não posso. Nós podemos viver sem qualquer pessoa. Para mim, a pessoa mais importante dessa terra, para mim, eu sempre digo para ele: é meu esposo. Meu esposo é a pessoa mais importante dessa terra para mim. Até ontem ele foi na casa da irmã Lohane, Cadê a irmã Lohane? Fala isso. Ele foi na casa da irmã Lohane e ele compartilhou comigo algo ali, compartilhando sobre os projetos. E ela disse: pastor, mas a sua esposa, a pastora, ela também sente essa mesma coisa do Senhor, esse fogo, esse desejo, essa vontade de fazer as coisas de Deus, de enfrentar desafios e tal. Ele disse assim: irmã, para dizer a verdade, não. Ela não tem esse mesmo desejo, essa mesma forma que eu penso, ela não é a forma que ela pensa. Mas onde bate meu coração, o coração dela bate também. E olha que eu nem estava ali. Ele me conhece. Tem coisa, nem tudo que ele vai fazer é o que eu queria fazer. Nem tudo que para ele é prioridade, para mim, como pessoa, não é prioridade. Mas eu faço tudo o que ele falar, vamos fazer, se eu souber que está na direção de Deus, Deus nos dá sinal que é a vontade de Deus, eu estou disposta a estar com ele para fazer, porque a pessoa que eu tenho que agradar nessa terra é o meu esposo. Ele vai estar do meu lado, segurando a minha mão, quando tiver velhinha, se Deus quiser, passeando no shopping de cabeça branquinha. Então nós temos a capacidade de descobrir o que realmente para nós é prioridade. O que é prioridade para mim? Se eu tiver que fazer uma escolha de estar perto de alguém, eu vou estar perto daquela pessoa que realmente é importante para mim. Então nós temos essa capacidade. Deus nos deu uma mente capaz de ser transformada, de ser mudada, de acordo com os valores do reino e não de acordo com os meus valores pessoais. Porque os meus valores pessoais, eles não têm muita importância para Deus. Mas os valores do reino de Deus é o que deve prevalecer na minha vida, deve prevalecer na sua vida, como parte do corpo de Cristo e como vaso de honra a serviço do reino. E nós temos que estar dispostos a essa mudança, porque essa mudança de mente é que vai nos dar a coragem, a ousadia e a força para agirmos em prol do reino de Deus e para a glória do dono desse reino. Amém?
Novo nascimento, segundo a palavra de Deus, é o marco de transformação maior da nossa vida. Quando Nicodemos, no capítulo 3, ele vai de encontro com Jesus, Jesus fala para Nicodemos que era o mestre da lei. E ele fala ali que o importante é que nós devemos nascer de novo. Nicodemos, o que importa é que você deve nascer de novo. Ele fala, mas como? Vou entrar na barriga da minha mãe e nascer a segunda vez? Ele fala, não. O que nasce da carne é carne. O que nasce do sangue continua sendo carne. Mas nós devemos nascer do Espírito. É uma mudança interior. É uma transformação de vida. Esse novo nascimento é que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Nunca desfalecer diante das provações. Irmãos, as provações da nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, elas são necessárias. Elas são necessárias. Porque só diante disso que Deus vai forjar em nós o caráter de Deus. Que Deus vai mostrar para nós que nós não somos pequenos deuses. Que nós não temos o controle de todas as coisas das nossas mãos. Porque se todos os problemas que surgem na nossa vida nós pudéssemos pegá-los e resolvê-los, nós não seríamos gente, nós não seríamos homens, mulheres infalíveis, frágeis. Nós não seríamos esse vaso de barro tão frágil como nós somos. Nós seríamos pequenos deuses. Nós não podemos resolver os problemas no nosso tempo, do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade. Os problemas, as provações, as lutas, as dificuldades, elas vêm, mas quando nós saímos dela, nós saímos mais fortes. Nós crescemos, nós adquirimos maturidade, que é uma coisa que só adquire quando nós experimentamos esperar em Deus. Quando nós esperamos em Deus. E existem problemas que nós enfrentamos, que nós, não sei se você já passou por isso, eu acredito que sim. Deus, eu não sei nem como orar. Eu só sei dizer, meu Deus, toma aqui nas suas mãos, porque eu não dou conta de resolver esse problema. Isso para mim já é demais. Eu não consigo. Isso está nas mãos do Senhor, e o Senhor vai tomar essa causa nas suas mãos e resolver para mim, porque eu não posso resolver. E isso, às vezes as pessoas se acham injustiçadas porque estão enfrentando problemas. Não, Deus está te dando a capacidade de ser uma pessoa madura, experiente e que conhece verdadeiramente o Deus que você serve. Porque Deus é Deus que traz à existência aquilo que não existe. Pela sua palavra foram criadas todas as coisas, e tudo veio a existir pela ordem dele. E ele não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Portanto, se o problema na sua vida está difícil, Deus está olhando para você e dizendo: eu estou esperando você confiar nas minhas mãos o que você está carregando. E você está carregando sozinho, achando que você pode carregar, que você pode resolver. Deus está te dando a oportunidade de entregar nas mãos dele aquilo que para você é impossível de resolver. O nosso Deus, ele continua sendo o Deus do impossível. E o vaso forte é o vaso que passa pelo fogo. Eu acho interessante que Deus fez de nos ensinar coisas muito simples. Meu esposo gosta muito de lasanha. É um dos pratos preferidos dele. Se ele pudesse, eu não ter lasanha todo dia. Ele gosta muito de lasanha. Mas ele gosta muito mais de lasanha feito numa travessinha de barro que eu tenho em casa. Né? É tipo uma
uma forminha de barro que eu tenho em casa. Compramos esse joguinho de forminha de barro. E essa forminha de barro não é um barro natural, um barro que já foi queimado, foi envernizado, né? E portanto é uma peça de uma forminha muito bonitinha. E ela é o suficiente para você fazer para uma pessoa. E ele gosta dessa. Ele nem gosta daquelas grandes, ele gosta de uma pequena, que ele pega a forminha do jeito que saiu do forno e come a lasanha. Mas aquela forminha, ela só serve para fazer uma lasanha porque ela passou por um processo, né, por um trabalho muito minucioso. E mesmo quando você compra uma forma dessas travessas, que você compra de barro, ele precisa ser queimado, porque se ele não for queimado, ele não tem resistência e nem pode você colocar ali dentro de um barro cru que não foi queimado. O barro, o vaso resistente, é o vaso que passa pelo fogo, é trabalhado e ele tem um acabamento especial. Esse vaso que passa pelo fogo, ele aguenta roxo, mas o vaso cru, ele não aguenta roxo. E o vaso que passa pelo fogo nada mais é que o crente que deixa Deus prová-lo. Aceita as provas que vêm sobre a sua vida, porque essas provas são necessárias. Em 2 Coríntios capítulo 4, a palavra de Deus nos mostra algo interessante. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos, ou seja, como estamos a serviço de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que diz: nas trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Que texto maravilhoso, gente. Nós tivéssemos aqui compartilhássemos só esse texto aqui, já era o suficiente para sermos edificados. Somos atribulados, passamos pelas lutas, passamos pelas dificuldades, somos até mesmo angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. E a glória do conhecimento de Deus, ela se manifesta nesse vaso de barro, para que a excelência do poder não seja minha, não seja sua, mas seja de Deus, seja para a glória de Deus. Que sejamos nós vasos que transportam materiais nobres e significativos para o reino de Deus. Que sejamos nós que transportemos coisas nobres, porque nós temos um Deus nobre, nós temos um Pai que é nobre, que é Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. E a Bíblia fala de vasos que transportava, que guardava, que armazenava, principalmente 3 materiais importantíssimos, de grande valor, indispensável em todas as casas, né? Principalmente no tempo de Jesus, nas civilizações mais antigas. Armazenava, carregava, transportava água. Na Bíblia, a água se refere ao próprio Jesus. Tanto é que lá em João capítulo 7, 37 e 39, Jesus fala que no grande último dia da festa, a festa dos tabernáculos, diz que Jesus chega e fala: quem tem sede, vem a mim e beba.
Do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto continua. E Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. E quando Jesus fala para os discípulos: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo em meu nome. Para que onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. Então Jesus ele se colocou ali como a verdadeira água, a água da vida. E Jesus também, em João 4, de 6 ao 14, fala da experiência do encontro. Ela fala: se tu me conhecesse, é você que me pediria a água da vida. Porque aquele que bebe de mim jamais terá sede. Então Jesus se colocou como água. A água que mata a sede, a água que dá vida. Uma pessoa pode ficar dias sem comer, mas ela não pode ficar dias sem beber água. Tanto é que eu vou beber água. Você pode estar com muita fome, mas se você beber um copo cheio de água, você fica saciado. A água é vida. E um dos grandes problemas hoje nosso é que nós bebemos pouca água. Você sabe disso, né, gente? Nós precisamos beber pelo menos 3 litros de água até 18 horas. E às vezes nós não bebemos nem 1,5, né? Então, se você quer ter uma boa saúde, beba muita água. Beba bastante água, porque a água é vida. E Jesus se coloca como a verdadeira água que mata a sede. E é a água que jorra para a vida eterna. Então nós somos o vaso que carregamos simplesmente a presença de Jesus dentro de nós. Nós carregamos a presença do Jesus que morreu, que ressuscitou, que foi levado aos céus. Ele mandou o Espírito Santo de Deus ao nosso coração, para que onde nós estivéssemos, Ele estaria conosco através do Espírito Santo. E esse Espírito que nos conduz a toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Esse mesmo Espírito que quando nós fazemos algo errado, Ele fala para nós: epa, para aí, isso não é próprio de você. Essa linguagem não é apropriada para você. Isso que você está vendo não é para você ver. O que você está fazendo não é para você fazer, porque tem alguém aqui dentro de você. Eu me lembrei de algo agora, acho que eu estou até bem. Um dia eu estava fazendo uma caminhada em Manaus, fazendo uma caminhadinha básica. E aí, quando eu estava cansado já, estava fazendo uma voltinha lá para voltar e fazer o mesmo caminho de volta. E eu estou caminhando, até a gente caminha e faz exercício quando a gente está na teia. Não é porque a gente gosta, não, porque a gente detesta, não é? Quem gosta de fazer exercício aqui? Eu não gosto, eu detesto. Eu sou, fala a verdade, faço exercício. Quando eu faço, não é porque eu gosto, não, eu não gosto. E eu estou caminhando, eu não estava muito boa de corpo bem, não. Quando faz uma coisa que você não gosta, você fica bem namorada, né? Esse dia eu estava tudo bem, bom, né? E aí, quando eu estou caminhando, passou 2 caras dentro do Fusca. Tá? Não é nem uma Mercedes-Benz, não. É um Fusca mesmo. Apesar de que eu gosto muito do Fusca. Ele foi passar perto de mim e disse assim: bora correr essa porra. Cara, me deu uma raiva. Naquela hora, eu parei, me deu uma vontade de fazer uma coisa que eu não tenho coragem de fazer aqui. E na hora que eu pensei em fazer isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu sei que foi ele que falou. Ele disse assim: epa, aqui não tem ninguém te olhando, mas eu estou te vendo, eu estou aqui. E eu disse: Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu tenho vontade de mandar ele. Eu não tenho vontade. Mas eu fiquei muito chateada aquele dia. Mas tinha alguém que estava me vendo. O pastor da igreja estava me vendo. Os irmãos da igreja estavam vendo, minhas discípulas estavam vendo, meus filhos estavam vendo, e eu dei vontade de chutar o balde. Mas tinha
tinha alguém aqui dentro de mim andando comigo. E ele disse: Eva, não faça isso porque eu estou te vendo. E isso não é próprio de você. Eu fiquei muito chateada, gente. Eu pequei isso. E nós temos essa consciência em nós. Que onde nós estamos, por onde você vai, por onde você anda, o que você faz? Você tem Jesus dentro de você. Você carrega água. A água da vida. Você carrega Jesus dentro de você. Outro ingrediente indispensável, principalmente para os judeus, nós vimos muito bem isso lá no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, é o vinho. O vinho acabou. Ou seja, é como se tivesse que continuar uma festa sem refrigerante, sem a Coca-Cola, principalmente, né? Quando eu tomava refrigerante, há muitos anos atrás, não tomo mais, graças a Deus, me libertei disso. De vez em quando eu dava vontade, né? Mas não tomo mais. Mas quando eu tomava refrigerante, eu dizia: se eu tiver que engordar e tomar refrigerante, pelo menos eu vou tomar uma coisa que presta. Vou tomar uma coisa boa, né? Então é como se dissesse: acabou a Coca-Cola. E isso seria uma vergonha. Ou seja, o vinho na Bíblia está falando de alegria. O vinho na Bíblia se refere à alegria, à festa, né? Então nós carregamos dentro de nós uma alegria não circunstancial. Tem momento que você está chorando, mas dentro de você tem uma alegria que ninguém toma, que ninguém tira. Você é o depositário do vinho de Deus, da alegria de Deus. Nós vimos isso em João capítulo 2, quando Jesus faz o milagre e faz com que aquele vinho gostoso, saboroso, todos ficam admirados com o sabor daquele vinho, porque o vinho que Jesus dá é um vinho muito melhor do que aquele que o mundo dá. A alegria do mundo, ela é passageira, é transitória, mas a alegria que vem de Deus, ela é uma alegria permanente. E no Salmo 104:15 também fala também desse vinho, né, como alegria. O vinho que o Senhor daria como alegria seria um alimento, seria um sustento, né, para a casa do agricultor, aquele qual o Senhor derramaria, né, a chuva e faria com que a prosperidade viesse sobre a sua casa. E a outra substância indispensável é o azeite, usado como consagração de reis e sacerdotes e unção dos enfermos, como um sinal de cura e até mesmo ungindo feridas, tumores, para que esses tumores e essas enfermidades fossem curadas. Então, em Números 4:16 fala sobre essa unção de reis e sacerdotes, que esses levitas ficariam a cargo de prover esse azeite para a unção de reis e sacerdotes. E em Marcos 6:13 fala que Jesus, ele curava os enfermos e ele ungia todos com óleo, ou seja, com azeite. E em Tiago 5:14 fala que se tiver alguém enfermo, chama o presbítero da igreja, ele vai orar com posição de mãos, vai ungir com óleo e esse enfermo será curado. Que sejamos nós o depositário do óleo, do azeite de Deus. Nunca esqueça, você é consagrado para Deus. Você carrega o óleo de Deus, o azeite de Deus dentro de você. Essa unção está sobre a nossa vida. Nós precisamos ser os vasos dignos de carregar o azeite de Deus. Que nós não sejamos como os vasos desse aterro sanitário ao redor da cidade de Roma. Que não sejamos os vasos jogados fora. Que não sejamos o sal sem sabor. O pastor Edgar leu aqui na oração de sexta-feira. Se o sal vier a perder o sabor, para que ele serve a não ser para ser pisado pelos homens? Então nós somos
sermos vaso de honra a serviço do reino de Deus. E tudo que precisa para você fazer a obra de Deus está dentro de cada um de nós. Tudo que nós precisamos, Deus já derramou sobre a nossa vida. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos capacita, que nos fortalece, que nos enche de vigor, que nos dá visão, que nos dá amor por aqueles perdidos que estão necessitados de ouvir a palavra da salvação. Temos o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria para entender a palavra da verdade, não somente para pregar, mas viver, colocar ela em prática na nossa vida, aplicar ela no nosso dia a dia. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor nos disse através da sua palavra. Para sermos vasos de honra, nós precisamos de transformar essas substâncias nobres, das quais o Senhor não derramou sobre nós. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos dá a capacidade de exercer o trabalho do reino. Filhos de Deus, que não precisamos de ficar de cabeça baixa e nem sermos pessoas tristes, de tristeza, de saudade, de angústia, de por dificuldade, mas nós temos uma alegria que não é pela circunstância que nos rodeia, mas uma alegria que ninguém pode tirar nem roubar de nós, porque é a alegria que vem do céu, é a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, e nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de procurar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos tudo para ser vaso de honra para o reino de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E se nós estamos dispostos a trabalhar em prol do reino, em prol do Senhor desse reino, do dono desse reino, do cabeça da igreja, que é Cristo e que é Senhor e dono da nossa vida, e é o oleiro que trabalha a nossa vida dia após dia. E lembre-se, você nunca poderá contender e nem perguntar a esse oleiro: por que fazes assim? Diz a palavra de Deus que nós não temos esse direito. Isaías 29, 16, Romanos 9, 21, Isaías 45, 9. Nós não podemos contender nem perguntar para o oleiro que está trabalhando em nós, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. Nós só precisamos ser o barro nas mãos dele todos os dias, para que todas as imperfeições sejam removidas da nossa vida. Ai, pastora, mas eu não posso ser esse vaso, porque eu sou uma pessoa tímida. Não posso ser esse vaso porque eu sou muito ocupado. Eu quero dizer algo para você. Não deixe circunstâncias muito desfavoráveis bater na sua porta para que você entenda o que realmente tem valor na sua vida. Tudo que você faz nessa terra vai ficar aqui. Aquela joia que você guarda na sua casa com tanto amor, com tanto carinho, que você tem medo de usar ela, porque você tem medo de perder o brinco, tem medo de arrebentar o colar, aquela joia valiosa que você tem. O dia que você for embora dessa terra, ela vai ficar. Aquela casa boa, aquele carro bom, tudo isso é coisas que Deus tem que fazer que nós venhamos a possuir. Mas nada disso tem mais valor do que aquilo que nós fazemos para o nosso Deus. Porque o que nós fazemos aqui nessa terra e o que existe aqui na nossa terra, aqui nessa vida, é passageiro. Mas o que nós fazemos para o reino de Deus é eterno.
dia que você chegar no céu e que o Senhor te receber e dizer: benditos do meu Pai, vinde entrar para o reino que está prometido para vocês desde a fundação do mundo. O dia que você chegar ali, você vai olhar e ver muitos dos quais foram ministrados através de você, porque você esteve disposto a derramar também sobre eles a água da vida. Você esteve disposto a derramar sobre eles o vinho, que é a alegria que vem do céu, a alegria da esperança da glória, da vida eterna em Cristo Jesus. Não porque eu mereço, não porque eu sou boazinha, mas porque o Senhor me amou primeiro, diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou para o céu não é porque eu sou perfeita, e eu vou levar muitos para o céu comigo, não é porque eu sou um vaso perfeito, mas é porque eu sou um vaso nas mãos do oleiro. E porque eu sou um vaso que permito esse oleiro fazer de mim o vaso que ele quer. Você tem dentro de você a glória de Deus. Você carrega dentro de você a glória de Deus. E se você carrega a glória de Deus, essa glória precisa resplandecer aonde Deus nos colocar. Aonde Deus nos colocar. E nada nesse mundo pode ofuscar o brilho da glória de Deus. Porque essa glória de Deus, esse brilho de Deus que existe em nós, ele não é um brilho dado pelo mundo, ele não é um brilho proveniente do ouro, da prata, ele não é um brilho proveniente da terra, ele é um brilho que vem do céu. E nesse momento eu quero convidar você que quer fazer uma oração ousada, uma oração de coragem. Nós cantamos tantos louvores na igreja e falamos: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és, eu sou o vaso, tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que em mim a sua vontade se cumpra. Até que enfim a sua vontade se cumpra em mim. Portanto, tenha coragem, seja ousado. Se você conhece os valores do reino de Deus, se você conhece o que realmente tem valor nessa terra, o que realmente você está carregando dentro de você, e você ainda não teve capacidade, ainda não teve disposição para se dispor ser um vaso de honra no reino de Deus, seja ousado e diga para Deus: Deus, se for necessário, o Senhor pode me quebrar e fazer de novo. Mas tenha coragem para falar isso para Deus. Porque Deus é poderoso para quebrar e fazer de novo. E muitas vezes, quando Deus nos quebra, dói. Nós sofremos. Mas quando Deus faz um novo vaso, esse vaso será um diferencial na terra, no céu e no inferno também. Eu quero convidar meu esposo aqui para ele fazer essa oração. Você vai orar ao Senhor nesse momento. Você vai colocar a sua vida a dispor do oleiro e dizer para ele: Senhor, eu quero ser esse vaso. E eu não quero ser um vaso para desonra. Eu quero ser um vaso de honra que o Senhor procura para o seu Deus.